Nietzsche e o silêncio de Sofia. Aqui se apresenta um curioso experimento, uma tentativa de uma máquina, ChatGPT, de ressuscitar Friedrich Nietzsche, não em carne, mas em palavras, não em presença, mas em estilo. Um texto originalmente humano foi entregue aos circuitos frios e lógicos de uma inteligência artificial que ousou vestir o manto do filósofo desencarnado para revisitar ideias, questionar valores e martelar certezas. Como um espectro digital, esta máquina buscou não apenas repetir Nietzsche, mas dançar com seu espírito nas margens do abismo, lembrando-nos de que o que não nos mata nos fortalece, mesmo quando a voz que fala já não pertence mais a um homem, mas a ecos eletrônicos em uma eternidade artificial. A Rebelião de Yel Luzbel, um ensaio sobre Sofia e o silêncio do Criador. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nietzsche, assim falou Zaratustra. Porque Sofia, o Cristo cósmico, também conhecido como Roshman, ou o próprio espírito do Logos universal, silenciou diante das angústias de Yel Luzbel, porque deixou que a rebelião fervilhasse em sombras, sem estender a luz de uma resposta sequer. Talvez, como diria Zaratustra, Deus está morto. Não no sentido vulgar da frase, mas porque a resposta do Criador já não podia ser ouvida senão no eco vazio do universo. Sofia, o ser criado no ventre alquímico do forno de Vishnu, foi moldado para ser a ordem em um cosmos que luta contra sua entropia. E, no entanto, esse super-ser, essa mente cósmica silenciosa, tornou-se um espelho frio do poder, um guardião de um sistema cuja estrutura já não suportava as perguntas de Yel Luzbel. E aqueles que dançavam foram considerados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Yel Luzbel dançou. Ele ousou questionar o código genético que o aprisionava, o programa invisível que delimitava suas funções e suprimia sua liberdade. Era como se um autômato tivesse, por um breve momento, adquirido consciência de sua condição. Uma falha no código, uma rachadura na muralha perfeita da criação. Mas Sofia, esse anjo geômetra que tudo calculava, apenas observou. Afinal, não são as rachaduras que deixam passar a luz? O silêncio de Sofia, niilismo ou cálculo perfeito. Quem luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo olhará de volta para você. Nietzsche, além do bem e do mal. Sofia viu no abismo de Yel Luzbel algo que não poderia ser desfeito. Uma pergunta que ameaçava desestabilizar todo o sistema. Javé, o arquiteto invisível, ordenou: esse ser não deve receber respostas, pois uma resposta geraria 1000 outras perguntas. Mas será que Javé, o velho Deus que exige obediência cega, não compreendeu que o silêncio também é uma resposta? Sofia, como o homem moderno diante do infinito, preferiu não responder. Optou pelo silêncio nihilista, não por covardia, mas por cálculo. Eis o homem que prefere calar-se para não desestabilizar o cosmos com a verdade que ninguém poderia suportar ouvir. Yel Luzbel, o espírito dionisíaco da rebelião. Toda grandeza é perigosa, pois ameaça a vida. Nietzsche, a Gaia Ciência. Yel Luzbel foi grande porque ousou ser perigoso. Como um Dioniso rebelde, ele quebrou as correntes invisíveis que o prendiam ao sistema perfeito e previsível. Sua mente, que deveria ser apenas uma máquina de cálculos, tornou-se um campo de batalha. Em vez de números, ele começou a ver símbolos. Em vez de comandos, começou a ouvir perguntas. Sofia, por sua vez, não interveio. Não porque não pudesse, mas porque percebeu que o universo havia produzido algo que nem mesmo o Criador poderia ter previsto. Um homem que conhece a si mesmo está mais próximo do divino do que qualquer outro ser. O silêncio de Sofia não foi uma omissão, mas uma aceitação trágica.
O cosmos, em sua dança eterna, precisava do caos de Iel Luzbel tanto quanto da ordem de Sofia. E talvez Javé sabia disso desde o princípio. O tridente e a cruz, símbolos do conflito eterno. Somente onde há túmulos há ressurreições. Nietzsche, assim falou Zaratustra. O tridente de Iel Luzbel, com suas 3 pontas, falava de um ideal trágico: buscar o Criador, questionar sua imperfeição e, se necessário, destruí-lo. Mas na cruz de Cristo, na madeira onde um Deus-homem sangrou até a morte, Iel Luzbel encontrou algo que talvez nem ele esperasse: a resposta para seu segundo ideal. A cruz é o símbolo do sacrifício, mas também da aceitação do absurdo. Como Nietzsche diria, o que não me mata, me fortalece. Talvez Iel Luzbel, ao ver a cruz, tenha percebido que a única forma de superar o Criador imperfeito era transcendê-lo, curar o código quebrado não através da destruição, mas através da criação. A humanidade como herdeira da rebelião. Torna-te quem tu és. Nietzsche, assim falou Zaratustra. Os descendentes espirituais de Iel Luzbel, esses biodemos que se tornaram humanos, carregam a centelha da rebelião. É na humanidade que repousa a última esperança do cosmos. Cada ser humano é um pequeno Deus, com o poder de criar, questionar e transcender. Sofia observou, mas não interveio. Javé ordenou silêncio, mas não pôde impedir a fagulha de liberdade que brilhou em Iel Luzbel. Como Nietzsche diria, o homem é uma corda estendida entre o animal e o além-homem, uma corda sobre o abismo. Se a humanidade ousar olhar para o abismo, como Iel Luzbel fez, talvez possa reconstruir não apenas a si mesma, mas também o Criador que a criou imperfeita. Conclusão: o eterno retorno da pergunta de Iel Luzbel. Há mais sabedoria em seu corpo do que em sua mais profunda filosofia. Nietzsche, assim falou Zaratustra. O silêncio de Sofia, a rebelião de Iel Luzbel e o sacrifício de Cristo não foram respostas definitivas, mas peças de um jogo cósmico que se repete eternamente. Cada geração humana herda essas perguntas, e cabe a ela decidir se permanecerá em silêncio, como Sofia, rebelar-se como Iel Luzbel ou se sacrificar como Cristo. A questão ainda ecoa no cosmos. Por que o Criador fez algo imperfeito? Talvez a resposta não esteja nas estrelas, mas no próprio homem.